Olá, o programa Em Pauta de hoje recebe o vereador Paulo Búfalo do PSOL, que exerce o terceiro mandato na Câmara de Campinas e foi o quinto vereador mais votado da cidade, com mais de 6.000 votos. Ele esteve vereador de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008. Em 2008, deixou o parlamento para se candidatar a prefeito e em 2010 a governador, atingindo 90.000 votos. É o atual presidente do PSOL no estado de São Paulo e presidente na Câmara da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. O vereador é autor de mais de 500 indicações, mais de 150 projetos e autor de 1.120 requerimentos. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação. Olá, Pamela, e aos telespectadores aqui do programa. Vereador, a indicações e requerimentos têm sido a suas principais ferramentas do mandato? Veja, Pamela, a indicação e o requerimento, eles são dois instrumentos assim que a Câmara tem para dialogar com o Executivo, para poder solicitar informações e, portanto, exercer o seu papel fiscalizador, né, e também para canalizar para o Executivo, a quem deve fazer as obras, fazer qualquer intervenção na cidade, aquilo que vem da população. Justamente por isso, tanto um instrumento como o outro, são muito utilizados assim por qualquer mandato, né, que faz essa interlocução. O senhor é presidente também da Comissão de Mobilidade Reduzida. Qual que é a importância dessa comissão e como que está o trabalho dela? Veja, Pamela, essa comissão ela foi criada na casa nesse período que eu estive fora daqui, então entre o ano de 2008 a 2012, né? E mesmo antes desse período, eu já tinha uma atuação junto às pessoas com deficiência, né, ou mobilidade reduzida. Então nós tivemos a oportunidade de realizar aqui na casa, junto com os movimentos, né, através da comissão de educação que eu participava então, um debate que foi denominado Nada sobre Nós, Sem Nós, onde as pessoas com deficiência, né, reivindicavam o protagonismo delas na política pública, nas políticas públicas como um todo, voltada a atendê-las. Depois também realizamos aqui outros encontros que discutiam a questão da lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Realizamos inclusive uma comissão especial de estudos aqui, que traçou um certo diagnóstico desse espaço de trabalho, né, para a pessoa com deficiência aqui na região metropolitana de Campinas, discutindo aí com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Aí quando eu retornei para a Câmara Municipal, depois de 2012, né, reeleito agora para o terceiro mandato, eu acabei assumindo essa comissão, que é uma comissão nova. Porque da criação, inclusive, eu acho importante que ela tenha existido. Porque as políticas públicas vamos dizer assim, desse segmento da população, que pelo IBGE é uma estimativa de 15% a 20% da população, ela requer uma atenção no conjunto das outras políticas. Por isso, através da comissão, nós procuramos potencializar os debates na área de transporte, dar continuidade, inclusive, nos debates da questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, dos projetos novos, sempre pensando numa perspectiva de que seja nos municípios, os governos locais, seja a esfera estadual, federal e mesmo internacional, porque o Brasil é signatário da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, né? E isso tem poder de lei, né, acima da Constituição até, né? Esses parâmetros definidos por essa convenção, que é recente de certa forma, projetam assim para que o município esteja preocupado, né? Por exemplo, uma nova obra na cidade, uma obra pública, ela precisa pensar num conceito de acessibilidade universal, onde as pessoas com deficiência ou não possam se sentir confortáveis nesse espaço. Então isso diz respeito tanto a uma obra que vai oferecer uma política pública, como uma escola, um centro de saúde, como também projetos novos para moradia, onde as pessoas têm que ter a garantia desse direito. E por outro lado, a própria oferta da política de educação, de saúde
do atendimento, do acolhimento das pessoas, né, garantindo intérprete, garantindo dispositivos que possam canalizar para que as pessoas usem daqueles serviços, consigam ter mobilidade, consigam ter acesso. Então, esse tema é um tema que abrange o conjunto das políticas, né, como deve ser. Inclusive, o senhor é autor da lei número 3.535, que dispõe sobre o atendimento às pessoas surdas nas repartições públicas com a língua brasileira de sinais, através do intérprete de Libras. O senhor valoriza muito, né, o trabalho do intérprete? Sempre dúvida. Procura colocar aqui nas suas reuniões. Isso, sem dúvida. Outros vereadores, inclusive, têm ficado atentos a isso também. A própria Câmara Municipal, né, tem garantido o intérprete nas suas sessões, em algumas das reuniões das nossas comissões, né? E nós precisamos nos preocupar, enquanto poderes públicos, em ampliar essa possibilidade. Porque a pessoa, nesse caso, né, a pessoa ela precisa ter acesso às informações para que o direito dela seja pleno. Então não adianta um outro ouvinte, por exemplo, né, executar e fazer a comunicação por ela. Ela precisa chegar nos órgãos públicos e poder ser acolhida. Então, nesse caso, nós precisamos ter mais materiais em Libras para as pessoas com deficiência visual, nós precisamos ter, nesse caso, o intérprete, nós precisamos ter os nossos espaços adaptados, com sinalizações, para que, sob qualquer circunstância, essas pessoas sejam recebidas. Então, de fato, essa é uma preocupação do nosso mandato. E o senhor é relator da comissão que pretende instalar a Universidade Federal em Campinas. E também tem uma demanda referente às pessoas com deficiência. Isso. Que então, logo que nós lançamos essa ideia aqui na cidade, a partir do vereador Carlão aqui na Câmara, que propôs essa comissão de estudos, eu acabei assumindo a relatoria da comissão. E nós já vínhamos numa discussão muito próxima a alguns movimentos de pessoas com deficiência, que eles estão organizados na Associação dos Surdos aqui da cidade, nas organizações que atuam e entidades que atuam com as pessoas cegas. Então nós lançamos a ideia de que uma futura universidade pública, ela precisaria se preocupar tanto com garantia de acesso dessas políticas, como também pensar novas áreas de formação para pessoas que atuam na educação, na saúde, na arquitetura, enfim, no conjunto das políticas, né, com as pessoas com deficiência. E aí essas organizações também se empolgaram com o tema. Então a gente vem tratando disso, tenho discutido um pouco também com o grupo de tecnologias assistivas aqui do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, né, porque eles avançaram demais no pensamento, tanto da tecnologia como de métodos de acolhimento e de garantia de acesso e de políticas, enfim, para pessoas com deficiência. E nesse sentido nós temos discutido muito a respeito desse tema e tem prosperado. Isso tem sido lento, porque afinal de contas uma universidade federal, para que ela seja fundada, instituída, ela precisa pensar várias dimensões, né? Então a gente tem trabalhado aí sempre atento a essa questão. Agora, vereador, a atenção à pessoa com deficiência é uma das suas bandeiras, mas claro que a educação, como o senhor mesmo agora destacou, também é. Quais têm sido suas ações frente à educação, além da participação na comissão da instalação da Universidade Federal, além de outras ações? Sim, olha, Pamela, como eu sou proveniente dessa área, eu sou professor de ensino técnico do Centro Paula Souza, eu exerci tanto os 2 primeiros mandatos como esse, afastado das minhas funções, mas eu continuo sendo professor efetivo. Nós temos, desde o início, procurado atuar tanto aqui na cidade, em nível municipal, então, né, para poder organizar os trabalhadores da educação infantil, do ensino fundamental. Então, nós realizamos aqui, por exemplo, 2
dois seminários no passado chamados Desafios da Educação Infantil. Isso como resultado desse segundo seminário, que foi também um momento de formação, 2 finais de semana para quem participou, com ampla participação. O resultado foi a reorganização aqui na cidade do Fórum Municipal de Educação Infantil, que hoje discute as políticas, tanto os temas atuais, como falta de vagas em creche, a questão da política de formação para os trabalhadores em educação, a inclusão das monitoras na carreira do magistério, como precisa ser, porque elas também são educadoras. Então, foi o resultado um pouco dessa atuação nos primeiros mandatos na área de educação, tendo em vista que os mandatos passam, mas essas organizações precisam ficar, né? Essas organizações da política, que estruturadas, elas precisam permanecer, porque, afinal de contas, o tema da educação, por exemplo, frequentemente ele volta à pauta como uma demanda, tanto como uma demanda social, como necessidade das políticas avançarem. Então, avançar, por exemplo, no que diz respeito ao financiamento da educação. Então, nesse mandato, nós procuramos sempre manifestar nossa opinião, defendendo os 10% do PIB para a educação pública. Procuramos trazer para casa anualmente, quando estivermos aqui, né, a necessidade do aumento de recursos para as universidades públicas paulistas e para o Centro Paula Souza. Procuramos debater e denunciamos aqui na Câmara Municipal, como eu vivi já desde 2000 essa experiência parlamentar, trazer o debate do ensino técnico, que no nosso ponto de vista sofreu um verdadeiro apagão no estado de São Paulo e que agora vai sendo retomado. Totalmente esquecido. Antes, na década de 90 era tão importante. Exatamente, agora... porque houve uma reforma e essa reforma acabou abatendo o ensino técnico e tecnológico aqui no estado de São Paulo. De certa forma retomado, mas não ainda como era no passado, sobretudo no que dizia respeito à relação entre essa escola, entre a comunidade escolar. Então, ou seja, eu procuro focar a minha atuação na área da educação, tanto no município, pensando as políticas que cabem a ele, como também buscando aprofundar isso, porque o município ele precisa cobrar do Estado, cobrar da União as suas parcelas, né, de contribuição, porque afinal de contas, a educação, mesmo o ensino médio, e universitário, que não é de responsabilidade do município, ele ocorre no município. E para isso nós precisamos cobrar essa ação compartilhada, né, de responsabilidade, de formação dos educadores, de garantia de trabalho digno para esses profissionais, de acesso à população à educação de qualidade, né, da garantia do dinheiro público na educação pública. Então, o mandato, desde o princípio, talvez essa seja uma síntese aí da atuação na área de educação. Agora, vereador, 1.500 crianças atualmente estão fora da creche. Inclusive, a Câmara recebeu o movimento Quero Creche, todo ano recebe o movimento, e o senhor tem colaborado com esse movimento para que solucionem os problemas dessas mães. Como que está o... Isso, Pamela, só corrigindo um dado, desculpa. São 10 mil crianças fora da creche aqui na cidade. E vejam só, essa batalha, ela precisa combinar tanto essa mobilização que o Movimento Quero Creche, o Fórum Municipal de Educação Infantil tem feito, como com as ações judiciais, porque é legítimo que a população busque o direito da criança e o direito da família à educação infantil em tempo necessário para atender suas necessidades, e também com iniciativas do poder público, que faça investimentos em construção de novas creches, preocupando-se sempre em fazer com que o dinheiro público seja investido na educação pública. Então é preciso enfrentar limites que muitas vezes a lei de responsabilidade fiscal impõe para poder contratar trabalhadores e garantir essa oferta. E por isso a gente tem procurado combinar tanto a organização, a ajuda na organização dos movimentos, como a acolhida da casa a essas demandas, porque o Legislativo ele tem o papel, né, de fazer essa cobrança do Poder Executivo, que é quem cabe a oferta da política pública de educação infantil e das outras áreas de educação.
Agora, vereador, para finalizar esse primeiro programa, o senhor também tem uma atenção para a causa animal. Como que tem sido as ações dos mandatos para essa questão? Olha, Pamela, a causa animal, ela não era uma causa prioritária do nosso mandato. No entanto, lá no início dos anos 2000, né, quando nós iniciamos a nossa atuação, nós fomos procurados por uma situação muito sensível aqui na cidade, que foi o abandono de alguns animais aqui, que vieram depois a óbito. Então nós decidimos incorporar uma luta do movimento no país inteiro e acabar com os espetáculos aqui na cidade, sejam eles circenses ou especialmente os rodeios, que pudessem trazer maus tratos aos animais. Então, o vereador é autor da lei que proibiu o rodeio aqui na cidade de Campinas. Exatamente. Desde 2003, essa lei existe e ela foi ganhando corpo com outras iniciativas que nós tomamos, como, por exemplo, a proibição da comercialização do chumbinho, um material utilizado para matar animais domésticos, para envenenar animais domésticos, né? E por 2 vezes nós tivemos que defender a lei que proíbe os rodeios aqui, porque havia intenção de retomar essa prática aqui na cidade. E com isso nós fomos ganhando corpo, aproximando da causa, elaborando nessa área, defendendo outras políticas nessa área e tendo respeito também, tanto dos movimentos como dos criadores e protetores independentes, né? Que sempre se aproximam do mandato para poder compartilhar essas experiências. Então foi assim que eu acabei me inserindo também na causa animal. Tá certo, vereador. Infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas a gente vai voltar num próximo programa para falar sobre as demais ações e trabalhos do seu mandato. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição aí da TV Câmara de Campinas. Obrigada. O programa Em Pauta fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a Câmara Municipal nas redes sociais. Curta a página da Câmara no Facebook, siga o Legislativo no Twitter, não deixe, claro, de acompanhar a TV Câmara pelo canal 4 da NET, o site da Câmara Municipal e o programa Minuto Câmara, que vai ao ar a partir das 6h30 da manhã pela Rádio Educativa. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.